Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada, sabe, em um ponto bem específico do direito administrativo. Opa, vamos lá. Vamos olhar como é que atos que nasceram válidos, tudo certinho, podem deixar de valer no meio do caminho. Exato. O material que a gente analisou foca em duas formas principais para isso acontecer: a cassação e a caducidade. Isso mesmo. A ideia aqui é tentar destrinchar o que são e, mais importante, o que diferencia uma da outra na prática, né? E esse é um ponto fundamental, sabe? Porque a gente está falando de situações onde um ato administrativo, que era perfeitamente legal quando foi criado, ele perde a validade depois. Depois. Isso, por causa de alguma coisa que acontece durante a vigência dele ou durante a execução. Entender isso é chave para sacar como a administração pública opera e também quais os limites dos direitos que ela concede. Certo, então vamos investigar isso aí. Começando pela cassação. O que define esse mecanismo, pelo que a gente viu? Olha, o ponto central da cassação, o que define ela, é que a invalidação, Sim, essa que acontece depois, né? sim. Ela ocorre por uma falta cometida pelo próprio beneficiário do ato. Ah, então a culpa, digamos assim, é de quem recebeu o benefício. Exatamente, ou seja, a pessoa ou a empresa que recebeu aquele benefício, aquela autorização, ela descumpriu alguma condição essencial, uma condição que ela precisava manter para que o ato continuasse valendo. A responsabilidade aqui é direta do particular. Entendi. Então a chave está no comportamento de quem recebeu o ato. E imagino que essas condições que foram descumpridas, elas tenham a ver com o objetivo do ato original, né? Tem tudo a ver. Geralmente se referem à manutenção do motivo ou da forma de uso que justificou a concessão daquele ato lá no início. Certo. O material que a gente viu traz exemplos concretos disso, para a gente visualizar melhor. Traz sim, e são bem claros. Pensa, por exemplo, numa licença de funcionamento de um hotel. Se o dono começa a usar o lugar para fins ilícitos, sabe, desviando totalmente da atividade que foi autorizada, Tipo, sei lá, jogo ilegal. isso, algo assim. Aí essa licença pode ser cassada. Outro exemplo clássico é a cassação da carteira de motorista. O condutor atinge o limite de pontos por infrações? Pronto. Ah, esse é bem comum. Pois é, a ação ou até a omissão, do motorista leva à perda do direito de dirigir. É importante notar que, como tem essa culpa do beneficiário, geralmente nem se fala em indenização nesses casos. Entendi a lógica. A culpa direciona a consequência sem direito a choro, basicamente. Mas isso me leva a pensar: e quando a situação muda por algo totalmente externo? Algo que foge do controle de quem recebeu o ato? Como o direito lida com isso? Ótima pergunta. E aí a gente entra direto na caducidade. Aqui a história é diferente. Hum. Na caducidade, a ilegalidade que surge depois da edição do ato, ela não vem de uma falha do beneficiário. Ela vem de uma mudança na legislação. Ah, então é a lei que muda? Exato. Surge uma lei nova ou uma norma nova que torna aquela situação, que antes era permitida, incompatível com as novas regras. Que interessante essa virada. O exemplo do circo que o material trouxe parece perfeito para isso, não? Sim, encaixa como uma luva. O circo tinha lá autorização para funcionar numa praça, tudo nos conformes, mas aí, de repente, muda o plano diretor da cidade e a nova lei proíbe aquele tipo de atividade naquele local específico. Exatamente. O circo não fez nada de errado, estava cumprindo tudo, mas a lei mudou e já era. Exato. O circo estava cumprindo todas as obrigações dele, mas a legislação que veio depois tornou a atividade incompatível com o local. A causa da extinção do ato é externa, não tem nada a ver com o beneficiário. Entendi. É uma alteração na norma que atinge a situação jurídica. E isso, claro, pode gerar outras discussões, sobre direitos adquiridos, talvez alguma compensação. É diferente da cassação, onde a culpa do beneficiário geralmente afasta essa possibilidade. Então, se a gente fosse fazer um resumo rápido da grande diferença que o material aponta, Certo. na cassação, o problema nasce de uma ação ou omissão do beneficiário? Isso. Válido, mas por motivos, nossa, radicalmente diferentes. Esse é o ponto crucial. Os dois são mecanismos que extinguem atos administrativos por uma ilegalidade que aparece depois que ele foi criado, é o que a gente chama tecnicamente de invalidade superveniente. Certo, superveniente. Mas a origem dessa invalidade é o que separa um do outro de forma fundamental. Comportamento do particular na cassação,
mudança na lei na caducidade. E o que essa distinção toda significa no dia a dia, para quem depende de uma licença, uma permissão, enfim, qualquer ato administrativo que tenha uma duração no tempo? Fica bem claro que a validade não é uma garantia para sempre, né? Exatamente. Mostra que os atos administrativos, mesmo quando eles concedem direitos, podem ter, assim, uma existência condicionada. Condicionada a quê? Exatamente. Seja a condições que o próprio beneficiário precisa manter o tempo todo, seja a própria estabilidade das leis que deram base para aquele ato lá atrás. Isso introduz um elemento de dinamismo e às vezes até de uma certa incerteza. E essa incerteza, né, leva a gente para uma reflexão final bem interessante que surgiu do que a gente analisou, Qual seria? pensando na existência da cassação e principalmente da caducidade, onde uma lei nova pode simplesmente derrubar um ato anterior que era válido. Como é que fica o princípio da segurança jurídica? Boa questão. Como é que o sistema tenta equilibrar essa necessidade de proteger a expectativa de quem recebeu um ato com a obrigação que a administração tem de se adequar às novas leis, ao interesse público que pode mudar? Fica aí uma tensão, né, para a gente pensar sobre os limites e a capacidade de adaptação do direito administrativo.